queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, para meditarmos naquilo que a palavra nos diz e nos traz de ensino. E nessa quinta-feira eu quero pensar com os irmãos a respeito de algo que tem acontecido. Não é algo novo, algo que já aconteceu na história do povo de Israel, algo que já aconteceu muitas vezes na história da igreja. E de um tempo para cá tem acontecido de uma maneira muito forte. E nós precisamos prestar bastante atenção nessas coisas, porque isso pode nos levar para longe de Deus. Eu quero pensar com os irmãos sobre um apagão espiritual. E para isso eu quero ler juntamente com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, quando se tem um apagão, quando acontece um blackout, a gente fica temeroso. A gente não quer sair de casa, principalmente se for à noite. A gente fica muito temeroso, a gente não quer sair de casa, fica com medo de assaltos, fica com medo de que os bandidos invadam as casas. Cresce muito o medo de perigo de acidente nas vias. Tem tudo isso, todas essas coisas, mas quando acontece um apagão por falta de energia elétrica, as coisas são, de certo modo, fáceis de resolver. Se liga para a companhia de energia, e aí as autoridades tomam as providências cabíveis, se consertam as coisas, e aí tudo flui, tudo anda. E logo, esse problema é solucionado. Mas um apagão espiritual é muito mais difícil, é muito mais complicado e é muito mais complexo. Um apagão espiritual ocorre quando a gente, que se diz filhos e servos de Deus, deixa de ler a palavra, deixa de meditar, deixa de buscar Deus. Quando ocorre um apagão comum por falta de energia elétrica, muitas vezes se perde um eletrodoméstico. Mas se comprar um eletrodoméstico é fácil. Se o prejuízo for muito grande, pode-se entrar em contato com as operadoras, com as companhias, e elas podem ressarcir esse valor. Mas o apagão espiritual, ele é muito mais complicado, meus irmãos. E a gente precisa estar bem atento para isso. Há pouco mais de um ano, nós vemos atravessando uma pandemia. E essa pandemia ela tem sido desculpa para muitos de nós deixarmos de frequentar a igreja, deixarmos de estarmos presentes ao culto, mesmo às vezes que de maneira remota. Mas muitas igrejas já voltaram cultos presenciais e muitos irmãos ainda ficam em casa. Eu quero chamar a nossa atenção justamente para isso. A gente muitas vezes escolhe, ficando em casa, acha que vai prestar verdadeiramente um culto a Deus. Quando na verdade, na maioria das vezes, isso acaba não acontecendo. Porque nós nos distraímos de maneira muito fácil. A gente pega o celular, entra no WhatsApp, entra em outros sites, entra em outros aplicativos nas redes sociais, e isso tira o nosso tempo, e isso rouba o nosso tempo. E sem o alimento, que é a palavra de Deus, nós vamos enfraquecendo. Sem ouvir a palavra de Deus, a nossa fé ela vai meio que murchando. Sem a meditação necessária, a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que Deus pede para mim e para você.
A gente precisa estar atento a tudo isso que vem nos cercando. O mundo tem tentado impor uma nova moral. O mundo tem tentado impor coisas que vão de encontro ao que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes a gente passa a aceitar isto exatamente por esse apagão espiritual que nos acomete. A Bíblia diz pra gente, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso precisamos sempre ler, meditar e orar ao nosso Deus. Nos fortalecer, nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Para que a gente não corra o risco de sofrer esse apagão. Para que a gente não corra esse risco de ficar achando que as coisas, entre aspas, são normais, porque estão acontecendo no mundo. Me chama a atenção tudo isso com o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Paulo diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Paulo está falando aqui para mim e para você dos últimos dias. E nós com certeza estamos vivendo esses últimos dias. Isso não é só força de expressão, não. Pare para olhar, pare para analisar. E veja se o que está escrito nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, não é exatamente o retrato do nosso mundo. Não é exatamente isso que tem acontecido. E isso acontece muitas vezes com pessoas que estão dentro da igreja e que ficam fracos na sua fé e que sofrem esse apagão espiritual por não buscar a Deus. É muito sério, meus irmãos. É muito sério. Eu e você precisamos, todos os dias, termos contato com Deus. Todos os dias precisamos buscar Deus para a nossa vida. Precisamos nos fortalecer na presença de Deus. Precisamos pedir, suplicar que o Santo Espírito de Deus limpe o nosso ser. Tire de cada um de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus diz para a gente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 14 e o 15, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do cesto, mas no candelabro, e assim ilumina todos os que estão em casa. Eu e você somos luz do mundo. Eu e você precisamos deixar que a luz de Cristo reflita na nossa vida. E assim as pessoas vão ver que eu e você verdadeiramente somos filhos e servos do Senhor. Jesus diz que quem está com Ele jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu e você precisamos fazer essa luz brilhar e assim lutar contra esse apagão espiritual que vem se abatendo sobre a vida da nossa igreja. Esse apagão espiritual que vem se abatendo sobre a vida de muitos de nossos irmãos. Precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos orar ao nosso Deus, clamar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão fracos na fé, para que Deus os sustente, para que Deus os traga de volta ao seu caminho. É muito sério, meus irmãos,
que eu e você lute, mas lute com as armas de Deus. Que eu e você se revista com a armadura de Deus para prosseguir lutando. E para que eu e você não caia e nem sofra esse apagão espiritual. Deus, meus irmãos, tem propósitos para a nossa vida. E os propósitos de Deus na minha e na sua vida, eles precisam ser cumpridos. Mas eles só vão ser cumpridos na minha e na sua vida quando eu e você nos enchermos de Deus e deixarmos que Deus atue de maneira plena na nossa vida e através da nossa vida. Só para encerrar, diz assim uma frase que eu vi: mesmo que tudo ao seu redor se escureça, com Jesus Cristo jamais andaremos em trevas. Que Deus continue, meus irmãos, nos abençoando.